E muitos ainda dizem assim, eu faço a obra de Deus. Eu faço a obra de Deus. Porque acha que vai para a igreja, esquenta o banco da igreja, mas quando sai da porta da igreja não tem coragem de falar, de tirar uma palavra para aquele que verdadeiramente necessita, aquele pobre de espírito. É ele que necessita da nossa. Abre a tua boca. Tem gente que diz assim, ó pastor, mas por um ano você diz, Jesus te ama. Eu digo, é para você não esquecer. Da onde foi que Deus te tirou. Verdade. É para você entender que nós temos alguém que nos ama de verdade. Sabe por quê? Porque estamos cansados de viver um amor enganoso nesse mundo. Gente que vem, bate nas tuas costas, quantos mil amigos eu não tinha. Quando eu tinha carro, minha casa era cheia de amigos. Quando eu vivia no mundo bebendo, eu pagava aqui, eu passava aqui, descia aqui para o lado de Santa Fé, caixas e caixas de cerveja, e tinha um monte de amigos me dando tapinha. Quando eu estava enfermo, nenhum apareceu para dizer assim, deixa eu pegar na tua mão e te levar daqui para ali. Muitos com carro, pedia meu carro emprestado, passava de semana com meu carro, que eu não tinha precisão, porque na minha empresa, eu tinha um carro por conta da empresa, e eu emprestava meu carro, passava lá para ficar. Só que muitos tinham faziam dizer assim, sai do meio, cego, senão eu passo por cima de ti. Quantos não fizeram isso comigo? Só que aí que eu fui ver que meu amigo é Jesus. Glória a Deus. Só Ele é nosso amigo de verdade. E esse é fiel. Só esse tem a condição de vir nas minhas costas e me dar um tapinha e me chamar de meu amigo. E esse é fiel. Porque esses que dizem ser seu, mas por trás de você está ali apunhalando, está matando você, está matando a sua fé. Ano novo para todos. Criminoso. Um criminoso não é só aquele que mata, não. É aquele que também lhe tira da sua fé. Esse é o pior criminoso. Esse vai pagar com o lago de fogo do inferno. Porque o inferno está lá esperando ele. Vai chegar todo santinho lá na frente de Jesus e dizer, mas Senhor... Ele diz, Senhor é nada, vai para o inferno, que eu nem te conheço. Tá? É forte, igreja. Que vão querer dar uma lição, depois que comete tanto pecado. Se souber desses falsos, que lá o inferno está cheio, e não tem perdão não. Quem vai para o inferno não volta mais não, porque está lá escrito, no rico e Lázaro. Ele disse, o rico, pai Abraão, deixa Lázaro mesmo olhar o dedo e botar aqui na minha boca. Sabe onde? Quem está deste lado não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para aí. Acabou. Já não tem mais condição. Está lá no lago de fogo do inferno, você vai morrer lá, no lago ardente. Sabe por quê? Porque Deus te deu a oportunidade de ouvir a palavra, de crer, de cumprir aquilo que Deus tem na tua vida. Mas tem gente que acha que passa por aquilo e acha que Deus não está cumprindo na vida dele. Olha, eu era pequeno, eu não entendia, tinha 11 para 12 anos. Na minha casa era que nesse sítio aqui, lá no centro. E tinha um pé de goiaba. Esse pé de goiaba, se ele falasse, ele ia contar quantas vezes eu chorei em cima dele. Quantas vezes eu não derramei lágrima lá porque eu dizia que Deus nunca fez nada por mim. Que Deus me fez nascer para sofrer. Porque eu via os outros nessa época de Natal e Ano Novo, eu criança, não entendia, porque minha mãe e meu pai não tinham condições de me dar nada. E eu achava que a injustiça era de Deus. Eu não conhecia Deus. Eu vi os outros receber presente. Se eu queria, no Natal, ter uma roupa nova ou no Ano Novo, eu vestia a roupa usada dos outros, que me davam. Porque quando chegava no final do ano, a vizinha por cima do muro chegava aqui, dona Lade, essa roupinha usada, às vezes serve no pau. E para mim era o maior presente do mundo. Eu achava que era usada, mas eu não tinha nem aquela. É verdade. Entendeu? Aí tem hora que eu digo assim, Deus, por que eu não escrevo um livro da minha vida, de tudo aquilo que passou por mim? Porque Deus diz, a maior prova da tua vida sou eu. Não precisa.
Não precisa dizer quem tu eras, o que tu fez. Verdade. Eu sei. Deus sabe do que você passou. Só Ele sabe do teu sofrimento. Não adianta eu chegar aqui e apontar para você e tentar dizer que você passou isso, porque quem sabe é aquele que está lá em cima. É Todos verdade. os teus segredos. Hoje, irmãos, é Tudo aquilo que você quinta-feira, tem no seu 1º de coração, janeiro de tudo na mão dele. 2026. Ele Pastor tem Paulo está aqui anotado. ministrando a palavra de Deus. Sítio Vovó Creuza. Então, não Terezinha, adianta Piauí. a gente... Deus abençoe Nós a não somos todos. Um feliz coitados. ano novo. Nós pra somos todos. abençoados. Tem gente que se sente Do coitado. Brasil e do mundo inteiro. Deus Ó, abençoe. pastor, tem gente que chega lá na casa, pastor, quase morrendo. Mas ele não vê que a bênção de Deus está sobre ele. Oh, glória, aleluia. Aí se o pastor não disser que a bênção de Deus vai curar a vida dele, ele não se conforma. E depois ele vai, aí ele sai lá da casa do pastor, vai lá no outro pastor. Pastor, fui lá naquele pastor, não achei assim vantagem. Olha por mim também. E Deus é esse que ele está caçando. Duvidando, né? Se o pastor abençoou ele, Abençoado. ele tinha que dizer, eu já estou saindo daqui, é mais que abençoado. Oh, glória. Estou saindo daqui, é cheio da unção. Não, vai procurar outro que achou que o pastor falou e a unção não veio logo dele. Fica na Se ele dúvida. pediu dinheiro, ele já queria sair, era com o bolso transbordando, não é assim não. Deus não se agrada de dúvida. Agrada da fé. Ô, glória. Quem tem fé não duvida. Por isso, Jesus aqui disse, segue-me. Agora, manda quem pode, obedece quem quer, né? É verdade. Não tem juízo. Se Jesus disse, segue-me, eu vou ficar parado olhando, esperar Jesus passar para ficar olhando. Não, eu sigo. Jesus, ele fazia isso, ó. O cego não estava gritando, ô filho de Davi, tem compaixão de mim. O que foi que ele disse? Vai lá e traz ele aqui. Traz ele aqui. Aquele aleijado que estava à beira do tanque de Siloé. Quantas vezes ele não se reclamou pela condição dele de não poder chegar ao tanque onde os anjos estavam agitando a água? E Jesus ouviu. E foi lá onde ele estava. Porque Jesus viu a condição dele. Jesus, ele vê a nossa condição, ele vê a condição de cada um que está intocado dentro de casa. Aleluia, Deus. Então, pior do que aquele que fica escondido dentro de uma caverna com medo do dilúvio. Mas se ele vier, você não vai escapar, você pode cavar um buraco para dentro do chão. Você não vai escapar. Aí, da justiça de Deus, ninguém escapa. É verdade. Porque até hoje eu não vi dizer que A ou B escapou da justiça de Deus. Não. Quem comete um erro, ele pode escapar da justiça do homem, mas de Deus, jamais. Jamais, porque a mão de Deus é poderosa. Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui a leitura. Aleluia. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Está vendo? Tinha um rico, não fala. Fala só que tinha publicanos e pecadores. Homens que não entendiam, não tinham conhecimento da palavra. Era esses que seguiam Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 13. Então ele seguiu a Jesus Versículo 13. não só Agora para tá no obter 16. cura, mas também para obter conhecimento. Porque Jesus, ele já era estruturado em cima do conhecimento. E as suas palavras, muitos saíram de lá maravilhados, muitos até ficavam curados só através da palavra de Jesus. E Jesus não precisava nem botar a mão sobre aquele enfermo. Só bastava começar a pregar a palavra. Você vê, Jesus deu a condição a Paulo que só o lenço dele curava. Verdade. Pedro,
onde passava, curava. Os discípulos de Jesus faziam milagres. É esses milagres que Jesus disse: vocês ainda vão fazer melhor que eu. E nós estamos aqui também com a autoridade de Jesus de impor a mão naquele que está necessitado para curar ele. Glória a Deus, aleluia. É a nossa fé Eita glória. que age. E nós temos que agir na vida daquele que necessita. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. E os escribas e fariseus, vendo o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? Você vê o tipo de autocrítica dos homens que se diziam homens de Deus. É verdade. Que se diziam homens entendidos e conhecidos da palavra de Deus. Diziam assim, ó, mas por quê? Quer dizer que Jesus era para sentar numa mansão, andar só com aqueles doutores lá da lei que viviam tomando os bens do povo, porque o povo tinha que deixar os bens lá para eles, e eles não se contentavam só com aquilo, eles iam e tomavam mais ainda, mais e mais. Para dar uma palavra para o povo, eles tinham que tomar não sei quanto. E Jesus não era os pobres e os pecadores que incomodavam eles, era Jesus. Porque Jesus não pedia nada a ninguém. Jesus dava de bom grado a sua palavra. E eles, como se diziam homens de Deus, mas queriam extorquir o povo, se sentiam abalados pela palavra de Jesus. Estremeciam quando via Jesus fazer um milagre. Procuravam de tudo para matar Jesus, perseguir Jesus pela palavra de Jesus. Jesus nunca chegou a ele e dizia assim, ó, me dá um carro, me dá um jumento, me dá isso, me dá aquilo. Não, para eles não, porque Jesus podia, porque ele tinha autoridade como filho de Deus. Aleluia. Mas Jesus nunca pediu nada a ninguém. Glória a Deus. E a única que ele pediu, que foi a samaritana, um copo com água, e ela negou para ele e disse, se tu soubesse que a água que eu tenho, que eu te dou, é uma água que vai jorrar para a vida eterna, tu nunca me negaria um copo d'água. Glória a Deus. É só a gente temer. Glória a Jesus. Está no seu caminho. Ouvir aquilo que Jesus quer falar, porque ele fala através da palavra. Eu tenho certeza que aqui ele está falando com cada um, essa passagem de ano. Nós estamos entrando nesse ano de 2026 e temos que ser cada vez mais sábios. Porque o dia da vinda do Senhor está próximo. E se a gente não tiver apegado à palavra, se a gente não tiver no entendimento da palavra, até nós vamos ficar. É verdade. Até nós vamos ficar. Porque não adianta eu dizer, eu já sou salvo. E aí? Na hora que Jesus chegar, e cadê meu entendimento? Cadê a palavra? Cadê a sabedoria do homem de Deus que não faz a vontade do Senhor, que faz a sua própria? É verdade. Vai ficar. É esse entendimento que eu tirei através dessa palavra. Olha só o que Jesus disse para eles. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médicos. É forte. Tem muitos aí dentro de casa se achando, eu não preciso de Deus. Olha a água aí, Obrigado, que Deus te pastor. dê um galardão. Princesa servindo água. Cria teus filhos nos caminhos. Tem do muitos Senhor. intocados dentro de casa, achando que estão dentro de caverna e dizendo, eu não preciso de Deus. Mas se Deus chamar ele e dizer, vem cá. Vem cá. Você acha que Deus vai se agradar do desobediente? Você acha que Deus vai lá curar dentro da sua casa, sem você querer um compromisso com Deus?
Deus vai lá te buscar de carro? Deus vai lá te trazer do braço? Não, Deus ele espera a sua atitude. Como o pastor tem dito, enquanto Jesus dá um passo, você já tinha que estar dando era 2 adiante. Oh, glória. Porque senão você vai ficar para trás. E Jesus, vai se mandar. E você vai ficar procurando. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde é que ele está? Ele foi embora. Porque ele não veio buscar aqueles que se acham orgulhosos. Estão doentes no orgulho. Na soberba. Mas já acham que são entendidos, doutores da lei, hein? E ele disse, os sãs não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. É forte. E quem são os doentes de hoje? Os cegos, mas não é cego de visão, não. Cego de entendimento. E essa é a pior doença. Quando você não consegue botar na mente que só Jesus salva. Verdade. Que só Jesus te ama. Não tem outro. Às vezes você passa por uma tribulação, e isso é para você que está em casa ouvindo. Passa por uma tribulação, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. E você passa por aquela tribulação, e o Jesus está lá mandando os anjos. Mas você não crê. Você não crê. Aí às vezes diz assim, poxa, voltando àquela palavra, Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém, não. Ele manda anjos te amparar, ele manda anjos te proteger, mas você não quer compromisso com Deus. Não se sente digno de que Deus faça algo por você. Tem gente orgulhosa. Tem gente orgulhosa. Que nem eu voltando para aquele rico, ele era orgulhoso, por isso que ele foi para o inferno, porque ele achava que o dinheiro dele comprava a Deus. Comprava as coisas de Deus. Porque o homem tinha dinheiro para comprar ouro, mas não tinha dinheiro para comprar salvação. E morreu. E viu lá que aquele pobre que não tinha um centavo, mas só pela fé que ele tinha no coração, ele comprou a Deus. E Deus se agradou, foi dele. Deus ele não se agrada pelo que tu tem, não. Deus se agrada pelo que tu é. Pelo que tu é. Tem gente que se acha tanta coisa e não é nada. Tem gente que se acha... Tem gente que passa até pela rede e sai tampando o nariz assim, ó. E assim, a fulana ali é pobre. Mas, quando ele morrer, ele vai para onde? Será que ele vai para um céu de lírios, cheiroso? Ele vai para debaixo da terra, onde nós todos vamos. Agora, aí, depois disso aí, tem a alma. Para onde é que vai a alma? Prestar conta com Deus. Nós todos iremos prestar conta com Deus. É verdade. E aí veremos quem é doente e quem é sã. Por enquanto, ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode apontar ninguém. Porque só Ele, na sua vinda, vai decidir quem merece ir com Ele e quem não merece ir com Ele. E ele diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É glória! Se você não se arrepender do teu pecado, Glória! de estar dentro de casa escondido, Glória! de estar pensando que Jesus, ele vai te buscar, te botar no braço, para te trazer e dizer, senta aqui para ouvir a palavra, nunca. Ele está te dando uma condição de, ou pelo menos, ouvir o chamado. Ouvir o quão Jesus é bom. Ouvir o quão Jesus te ama. Verdade. Mas Jesus